Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estou aqui para responder essa questão, a questão número 3. Estamos na página 391 do livro Tetra 1, beleza? Uma questão da uma questão da Unesp 2016, é uma questão sobre industrialização. Vamos dar aqui uma lida neste texto. Base da formação há 35 anos do Polo Industrial de Camaçari, considerado o maior do gênero no Hemisfério Sul, na região metropolitana de Salvador, a indústria química e petroquímica pode estar em via de extinção no local onde seguidos fechamentos de fábrica do setor no polo ilustram a situação. Apenas na última década, a Braskem, maior indústria do setor no local, fechou 3 de suas 8 unidades. Além dela, deixaram o polo ou reduziram bastante a atividade nos últimos 5 anos grandes empresas internacionais como a Dow, a DuPont, a Air Products, a Taminco, entre outras. Constituem motivos para a saída das indústrias do ramo químico e petroquímico no polo industrial de Camaçari. Bom, uma questão um pouco específica, porque ela trata particularmente a respeito do polo industrial em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, capital da Bahia. E é difícil a gente analisar essa questão sem ter um pouco do contexto em que que permeia a criação desse polo e que também está associado a essa tendência descrita pelo texto de estagnação econômica, de decadência econômica, da importância econômica desse polo industrial para o território brasileiro. Então, eu vou dar aqui uma breve contextualizada histórica e geográfica nesse polo industrial para a gente ter um pouco mais de base para entender as alternativas. Tudo bem? Bom, então, como a própria questão descreve, o município de Camaçari é um município que pertence à região metropolitana de Salvador, ok? É um município importante justamente por essa importante posição de polo industrial, inclusive é um dos polos mais antigos da região Nordeste, de modo geral, um dos polos industriais de grande relevância, mais antigos da região. O polo de Camaçari ele é constituído no ano de 1978, ok? E a gente pode, de certa forma, traçar um paralelo da formação desse polo industrial nessa região a um conjunto de projetos, a um interesse fundamental do governo militar, da ditadura militar na época, que era tentar fazer um processo de desconcentração industrial da indústria que antes estava muito concentrada aqui na região sudeste. Okay? Então, vários dos projetos que envolvem essa tendência de ocupação mais direta tanto na região Nordeste como na região Norte, a gente até pode traçar também um paralelo com as Superintendências de Desenvolvimento Regional, a SUDENE na região Nordeste e a SUDAN na Amazônia, tudo bem? Dois órgãos que foram criados em outros momentos históricos, é bem verdade, elas não foram efetivamente criadas no governo da ditadura militar, mas elas foram muito utilizadas por esses governos para viabilizar esse processo de expansão econômica, de uma tendência de expansão da ocupação demográfica. Existia muito esse interesse do governo militar em realizar esse processo, em efetivamente ocupar essas regiões, e a produção industrial, a extração mineral, especialmente também na região norte, foram algumas das atividades utilizadas para esse tipo de finalidade. Então, a criação do polo de Camaçari vai nessa linha, tudo bem? Uma lógica de tentar, digamos, criar um polo alternativo de desenvolvimento industrial em outra região do Brasil, e a indústria petroquímica particularmente se justifica nesse caso, porque estamos aqui muito próximos a uma região conhecida como Recôncavo Baiano, que é uma região de grande exploração de petróleo, uma das regiões pioneiras na exploração de petróleo no território brasileiro, inclusive uma das primeiras regiões em que o petróleo é extraído. São reservas que a gente conhece como onshore, ou seja, reservas continentais de petróleo, que também facilitam, em certa medida, a extração. Okay? Então, é uma região que tem uma grande abundância também de matéria-prima, que facilitou, que beneficiou esse desenvolvimento. Bom, a gente, inclusive, pode, como eu comentei, fazer um paralelo disso com a própria criação da Zona Franca de Manaus, que foi um pouco anterior, o projeto inicial na década de 50, a efetiva criação do polo industrial final dos anos 60, okay? Mas é mais ou menos a mesma lógica da criação desse outro polo industrial lá na Amazônia, tudo bem? Tentar desconcentrar a produção industrial do Sudeste, tentar permitir uma maior integração territorial por meio do desenvolvimento da indústria em outros locais do país. É disso que estamos falando. Tudo bem? Então, voltando aqui às alternativas, vamos dar uma lida. Vou primeiro caracterizar aqui a alternativa correta, tudo bem? Que é a alternativa E. E aí depois eu dou alguma justificativa para as demais, para a gente entender o porquê delas estarem incorretas. A alternativa E fala de plantas industriais rígidas, a logística precária e os elevados custos de produção. Como que a gente pode entender isso como justificativas para essa decadência industrial do polo de Camaçari?
Primeiro ponto a ser considerado é o seguinte, né? No momento que você tem a criação desse polo industrial, a gente está pensando num contexto histórico em que o Estado ainda tinha uma função primordial, né, no desenvolvimento industrial, que era fornecer investimentos e infraestruturas de base para o desenvolvimento da indústria. Então, por exemplo, né, o Estado vai se encarregar de criar portos, ferrovias, rodovias, usinas para geração de energia, eventualmente criar usinas, empresas estatais que atuem em ramos mais estratégicos, como, por exemplo, a mineração, a siderurgia. Né? Estávamos ainda num contexto em que você pode pensar naquela lógica de tripé econômico, né? O capital privado e internacional se encarregando dos bens de consumo duráveis, especialmente a indústria automobilística, né? Que tem grande destaque nesse momento da economia brasileira, o capital privado nacional nos bens de consumo não duráveis, semiduráveis, alimentos, vestimentas, produtos de higiene, e o Estado desempenhando essa função de se encarregar da indústria de base, tá, do fornecimento dessas matérias-primas industriais. Okay? Uma vez que você tem uma transformação da posição do Estado, uma vez que você passa por um processo de neoliberalização, o que ocorre no Brasil, especialmente a partir dos anos 90, o Estado deixa cada vez mais de se encarregar dessas funções. Essas funções são repassadas à iniciativa privada. E em muitas ocasiões, né, na ausência dessa atuação mais direta do Estado, o que a gente acaba observando nesses polos mais antigos, em especial, né, nessas regiões que se desenvolveram em outro contexto, é uma tendência, por exemplo, de sucateamento das infraestruturas, ok? Muitas das infraestruturas, né, todas aquelas que a gente mencionou anteriormente, elas acabam ficando obsoletas, ultrapassadas as demandas que as atividades industriais atualmente possuem, ok? Então, por conta dessa inadequação, né, essa rigidez, tudo bem, das infraestruturas industriais, parte dessas atividades, dessas empresas deixam esse polo industrial e vão procurar outros locais que elas se adequem mais, de modo mais legal, mais interessante, tudo bem? Então, a ideia de plantas industriais rígidas vai nessa linha, uma obsolescência, uma inadequação das infraestruturas, ok? A logística precária também podemos considerar uma relação com essa ideia descrita, mas também com a localização, né, da região aqui descrita. Camaçari é um município que está na região metropolitana de Salvador, e a região metropolitana de Salvador, por sua vez, é uma região tanto quanto populosa, ok? É uma das maiores capitais da região Nordeste, já foi inclusive capital do Brasil, é uma cidade grande, uma cidade de grande importância, e portanto, né, por se tratar de uma grande cidade, você tem todo aquele conjunto de problemas urbanos que permeia a realidade desses locais, ok? Então, por exemplo, né, problemas logísticos pensando na mobilidade urbana, eventualmente deficiente, né, grandes congestionamentos, enfim, algo nessa linha. Poderíamos pensar no alto custo de aquisição de terrenos, de imóveis. Poderíamos pensar no alto custo de vida que a população possui nas grandes cidades, o que vai fazer com que essa população demande remunerações maiores, salários maiores, o que não é muito atrativo ao empresário, ao produtor, ok? Poderíamos ainda falar, eventualmente, da própria violência urbana, da alta taxa de impostos, né? Tem um detalhe interessante também, que é o município de Lauro de Freitas, aqui no meio, entre as duas cidades, é o local em que se encontra o Aeroporto Internacional de Salvador, que também amplia, né, o fluxo de pessoas ali existente. Então, tem uma série de outros fatores próprios dessa característica de saturação do espaço urbano, que também torna o polo de Camaçari, em certa medida, um polo repulsivo às atividades industriais. Okay? Então, a logística precária também pode estar associada a isso. E os elevados custos de produção a gente poderia, portanto, entender como uma síntese desse processo todo que eu descrevi, tudo bem? Tanto associado a esse sucateamento, essa obsolescência da infraestrutura, quanto a essa dinâmica de saturação do espaço urbano da região ali no entorno. Tudo bem? Então, a alternativa A se justifica por conta destes argumentos. Falando primeiramente das alternativas incorretas, falando aqui da alternativa A, ok? Ele fala de fim dos incentivos fiscais. E isso é muito, de certa forma, pertinente, né, à discussão, porque você poderia muito bem pensar, opa, uma vez finalizados os incentivos fiscais, as empresas vão procurar outros locais. Mas tem um comentário interessante para a gente fazer acerca desse tipo de fator locacional. E aí eu retomo aqui a imagem a respeito da Zona Franca de Manaus. Bom, gente, estereótipos à parte, tudo bem? Mas imagine comigo, na década de 50, a cidade de Manaus, ok? Não era uma cidade que apresentava fatores tão atrativos à produção industrial. Você não tinha ali uma população tão grande que se configuraria como um importante mercado consumidor, por exemplo, ou como uma importante fonte de mão de obra.
Você não tem ali no entorno grandes cidades que poderiam ser abastecidas pela produção industrial feita em Manaus. Você não tinha um conjunto de infraestruturas logísticas como ferrovias, rodovias, né? Você tem grande uso das hidrovias, mas ainda assim com certas limitações também. Você não tem grandes, ou pelo menos naquele contexto, você ainda não tinha grandes usinas para geração de energia ali na região também no entorno. Então você não tem, em outras palavras, né, fatores locacionais, condições atrativas à instalação de indústrias. E aí, para viabilizar, portanto, a atração de indústrias, vamos criar essa zona franca, vamos criar um mecanismo em que eu tenho uma diminuição dos custos de produção através dessa isenção fiscal, né? Em outras palavras, não são cobrados impostos de vários tipos para que as empresas tenham, digamos, uma atração, né, para ir para aquele local. E aí sim a gente tem o desenvolvimento de um polo industrial. O que eu quero dizer com isso? Você pode entender que a adoção dos incentivos fiscais é, portanto, talvez uma das últimas medidas que um local adota para se tornar um polo atrativo à produção industrial. Por quê? Porque é uma forma de você, de certa forma, diminuir a arrecadação em torno dessa atividade, ok? E é geralmente uma condição que só é feita na ausência de outros fatores locacionais, ok? Então, se a gente pensa no polo de Camaçari, a gente pode pensar em um local que oferecia outros fatores. Tudo bem? Você tem ali, num primeiro momento, né, uma mão de obra em grande escala que pode ser aproveitada, você tem um mercado consumidor que pode ser eventualmente aproveitado, enfim, tem várias questões no entorno ali que justificam a instalação de uma indústria e não tornam, digamos, necessária a utilização dos incentivos fiscais como técnica, né, como ferramenta para essa atração industrial. Tudo bem? Então, portanto, a alternativa A não pode ser muito adequada porque, efetivamente, os incentivos fiscais nunca foram necessários, né? Os elevados gastos com segurança e o aumento dos impostos, que é mencionado também na alternativa, até vai, mas essa primeira parte não é muito legal, tá bom? Na B, ele fala de frágeis redes de transporte, dificuldade de comunicação e falta de matérias-primas. Talvez a falta de matérias-primas é que seja questionável, já que o polo se desenvolve ali muito próximo a uma região de exploração do petróleo, né? O que beneficia, em certa medida, a produção, especialmente num primeiro momento, tá bom? Na alternativa C, ele vai falar da queda da demanda do consumo local, a baixa qualificação da mão de obra e o sucateamento dos maquinários. Sucateamento dos maquinários até vale, ok? Mas a queda na demanda do consumo local é questionável. Se a gente pensar que nós temos um crescimento, né, da população urbana ali no entorno, que teoricamente ampliaria o mercado consumidor. Aí a gente tem que lembrar que somente esse mercado consumidor em desenvolvimento talvez não seja uma justificativa para, né, permitir a permanência, a continuidade da produção industrial naquele local, né? Talvez por mais que o mercado consumidor esteja crescendo e isso seja um fator atrativo, as demais condições que não são assim tão legais acabam pesando mais na decisão, tá bom? E por fim, a alternativa D vai falar do término das concessões, a falta de manutenção das infraestruturas e o desmembramento dos terrenos. Término das concessões talvez vai mais ou menos numa mesma linha dos incentivos fiscais, né? Concessões são geralmente feitas, por exemplo, conforme doações de terrenos, ou então, por exemplo, né, eu vou conceder o direito a uma empresa de ficar 20 anos sem pagar impostos prediais sobre sobre a presença territorial, né, em determinado local. Então, também não seria uma justificativa muito adequada pensando, né, na existência de outros fatores que não tornavam necessárias, melhor dizendo, essas concessões, ok? Mas a falta de manutenção das infraestruturas também poderia ser um aspecto. Desmembramento dos terrenos seria você ter uma diminuição, né, da existência de grandes terrenos, né, uma fragmentação dos terrenos, não seria necessariamente um aspecto a ser considerado, eu diria. Tá bom? Então, novamente, a alternativa E, a alternativa mais adequada, vai descrever um pouco desse processo de decadência, né, das infraestruturas industriais pela ausência de uma participação estatal mais direta, né, diferente do que era verificado no momento de criação desse polo industrial, e também aquela relação com o processo de saturação urbana ali no entorno da cidade de Salvador. Beleza, gente? Então é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bons estudos para você.